Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra 4 Portais no Xamanismo com Veridiana Mataji, que conheceu o xamanismo e suas diversas tradições aos 22 anos e desde então pratica os ensinamentos dos povos nativos. Recebeu a incumbência de ser mensageira da medicina dos animais através de um ritual de xamanismo, tornando-se uma das pioneiras na leitura de cartas xamânicas no Brasil. Desde então, ministra cursos, palestras e vivências sobre o assunto. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Veridiana Mataji. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá a todos, eu sou a Veridiana Mataji, sou professora de filosofia, pesquisadora e praticante de xamanismo e hoje vou falar um pouco para vocês sobre os 4 portais na tradição do xamanismo norte-americano e vou falar também um pouco do que é o xamanismo para mim. O xamanismo para mim é uma forma de vida que possibilita a reconexão entre o nosso eu mais verdadeiro e mais profundo. Então, o xamanismo, como um conjunto das práticas, de algumas práticas espirituais primitivas, é uma forma de reconexão com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro eu, através de práticas muito simples que permitem que a gente se conecte com o que está de mais profundo dentro da gente, né? De modo que a gente possa ir buscar a resolução das nossas questões dentro da gente mesmo, em contato com a natureza, né? Que na verdade a natureza é a mesma coisa, né? De nenhuma forma o ser humano ele é alguma coisa diferente da natureza, mas ele é também um ser natural que chegou aqui no planeta Terra pela mesma fonte mística que todos os outros seres naturais chegaram. Então, o xamanismo, ele é, no meu entendimento, uma forma de mostrar que nós, seres humanos, também somos uma parte muito importante da natureza e de nenhuma forma superiores à natureza. O xamanismo, ele para mim é também um caminho de cura muito forte, entendendo cura como uma reconexão com os nossos ancestrais, uma reconexão com todas as manifestações da natureza e uma reconexão com a nossa verdadeira essência. Hoje, eu vou falar aqui sobre os 4 portais na tradição norte-americana. Os 4 portais, eles formam uma roda. Então, essa roda, no entendimento do xamanismo norte-americano, começa no leste, depois ela vai para o sul, para formar a roda oeste, norte e volta para o leste. Falar de roda, que pode ser a roda de cura, a roda do ano, a roda das 4 direções, é falar sobre uma forma diferente de entender o tempo. Então a gente está acostumado a entender o tempo de uma forma linear, como se o tempo fosse uma régua, daquelas réguas de 30 centímetros, que começa no 1 e acaba no 30. Mas na verdade o tempo ele não é linear. O tempo ele é eterno. Ele é sempre circular. Então o xamanismo ele coloca a oportunidade ou a possibilidade da gente enxergar o tempo de uma forma diferente. As situações, elas têm um começo, meio e fim. Só que quando acaba uma situação, começa uma outra situação. Então existe uma circularidade nos acontecimentos. Então assim, as situações elas têm um começo, meio e fim, como se fosse aquele começo, meio e fim da régua de 30 centímetros do tempo linear. Mas a consciência que presencia as situações, ela é eterna. A consciência que presencia tudo, que passa por todas as situações,
que enxerga todas as situações, que vive todas as situações, essa consciência, ela é eterna, ela é atemporal. A consciência, ela está fora do tempo. Quando a gente vai falar de roda, a gente vai falar de entender o tempo de forma circular. Então, quando a gente começa a estudar a roda de Cura, a roda do ano, as 4 direções, e vai entender que a gente vai passar por essa roda, por todas essas direções. Então, durante o dia você passa por todas as direções. Quando você acorda, então antes do sol nascer, depois a hora que o sol nasce, na parte da tarde, né? Aí depois quando começa a anoitecer, quando chega a noite, na hora de dormir, e depois de novo você volta para o amanhecer. Então, durante o dia você passa pelas 4 direções. Durante um mês você passa pelas 4 direções. Durante um ano você passa pelas 4 direções. E durante a sua vida você passa pelas 4 direções. Então, quando a gente nasce, a gente entra pelo leste. A gente nasce pelo leste. O leste é o portal do nascimento, né? No leste, o guardião do leste é a águia. Então, no momento em que a gente nasce, que a gente, a princípio é uma semente, né? Tá lá dentro da barriga da mamãe, e aí a gente sai de dentro daquele útero. A primeira pergunta que a gente faz, quando a gente nasce, é: aonde eu tô? Então, a pergunta que a gente vai procurar responder no leste é: onde eu tô? Como é que a gente vai responder essa pergunta do onde eu tô? Através da visão. Essa é a força da águia, né? Então, através da nossa visão e dos nossos sentidos, a gente, quando é bebê, vai tentando entender, procurando entender onde a gente está. Então, nasceu no leste, eu vou perguntar: aonde eu estou? Aí eu já entendi, né, um pouco melhor aonde eu estou, começo a me tornar uma criança, saio daquele estágio bebê. Nesse momento eu vou me movimentando, eu vou partindo para o portal sul da roda. Quando eu chego no sul, que é a infância, eu vou perguntar: mas espera aí, agora eu já entendi aonde eu estou, eu quero saber quem eu sou. Então a pergunta da infância, do portal sul, é o quem eu sou. Depois que eu passei a minha infância, né, como é que a gente vai fazer a marcação da infância? Quando é que eu vou saber se eu estou na infância, se eu não estou na infância? A maioria das tradições nativas não tem esse entendimento da adolescência. Então é assim, infância e fase adulta. Não existe infância, depois você vira um adolescente, depois você vira um pré-adolescente, depois você vira um adolescente, depois você vai para a fase adulta. Então é infância e fase adulta. Muitas tradições têm aqueles ritos de passagem. O rito de passagem é para avisar a pessoa que, olha, agora acabou a sua infância, você a partir de agora é um adulto. Então no Portal Sul, na infância da nossa vida, a gente vai procurar responder quem eu sou. Então depois que você passou pelo onde eu estou, eu vou perguntar quem eu sou no sul. Quando eu chegar lá no oeste, quer dizer, no sul eu vou visitar o lobo, eu vou conhecer o lobo, e aí o lobo, como professor, vai me ajudar a responder quem eu sou. Então primeiro eu visitei a águia, conheci a águia quando eu nasci, depois eu visitei o lobo lá no Portal Sul, né, que vai me ajudar a responder quem eu sou. Para eu conseguir responder quem eu sou, eu vou ter que trabalhar muito as minhas emoções. Então a infância é um momento da vida que a gente está o tempo todo conectado com as nossas emoções. E toda aquela enxurrada de emoção, ela vai ajudar a gente a responder com quem eu sou. Então eu conheci a águia, conheci o lobo, e aí eu começo a me encaminhar para o portal oeste, que é o portal da ursa, que é o portal negro, é o portal da introspecção, e nesse portal da introspecção eu vou perguntar o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão aqui, qual é a minha missão de vida aqui. Então, nesse primeiro momento, eu tô colocando como que a gente vai fazendo o percurso da roda ao longo da vida. E aí depois a gente vai colocar cada portal, as especificações de cada portal. Então, saí lá do sul na infância, na vida adulta eu entro lá no portal oeste, que é o portal da ursa, e vou me perguntar o que eu vim fazer aqui. A pergunta da vida adulta e a resposta que a gente procura na vida adulta é: qual é a minha missão aqui? Qual é o meu papel aqui? Só que tem um detalhe muito importante. Quando eu saio do Portal Sul, que é quando eu saio da presença do lobo e tenho que encarar o urso, eu tenho que passar por um movimento de transição que é muito difícil.
é muito doído, é muito sofrido. Passar da infância para a vida adulta, que é a mesma coisa que dizer sair do Portal Sul para entrar no Portal Oeste, é o grande processo iniciático da vida. É nesse momento que a gente, lá no final da adolescência, ou até mesmo na adolescência, a gente entra naquelas crises existenciais que vem toda aquela coisa de depressão, de conflito, de não saber o que eu faço, não saber para onde eu vou, né? De procurar um espaço no mundo, e não só de procurar um espaço no mundo, de procurar entender qual é o meu espaço no mundo, de procurar entender o que eu vim fazer aqui, né? Existe uma grande dificuldade de fazer essa passagem do Portal Sul para o Portal Oeste, então existe uma grande dificuldade natural de sair da infância efetivamente para entrar na vida adulta, que é naquela introspecção do urso, né? Isso acontece pela diferença de vibração dos portais, então eu saio de um portal emocional, aquático, né, de água, de elemento água, e tenho que entrar em um portal de terra, de introspecção, de silêncio, de escuridão. O fato de eu ter 20 anos, ou 15 anos, ou 14 anos, ou 30 anos, não quer dizer que eu realmente entrei no Portal Oeste, né? Às vezes, de alguma forma, eu me mantenho preso ali no Portal Sul porque eu tenho uma dificuldade. Eu tenho medo de crescer, não me sinto seguro para crescer, então eu tenho medo de encarar a ursa, né? Então, lá no Portal Oeste a gente vai procurar responder o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão. Compreendido o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão, e adequando essa missão à minha vida, eu começo, depois de ter exercido bastante, né, essa missão, depois de ter exercido a minha profissão, de ter feito bastante o que eu vim fazer, eu começo a sair do Portal Oeste quando eu vou fazer a minha passagem, né? Já perto, próximo do final da minha jornada aqui da Terra, da minha jornada aqui nessa vida, eu saio do Oeste e começo a me encaminhar lá para o Portal Norte, que é onde eu vou fazer a minha passagem, e vou me reencontrar novamente com os meus ancestrais. Então, saio do Portal da Vida Adulta, da Ursa, da introspecção, que é o Oeste, e vou lá para o Portal Norte, que é o Portal do Búfalo, que é o Portal do Vovô e da Vovó, que é o Portal dos Anciãos. Quando eu chego lá no Portal Norte, eu vou me perguntar, para onde eu vou? Né? Então eu perguntei aonde eu estou, no leste. No sul eu perguntei quem eu sou. No oeste eu perguntei o que eu vim fazer. E no norte eu vou me perguntar, e agora, para onde eu vou? Chegar no Portal Norte é maravilhoso, porque quando você chega no Portal Norte, você olha para todos os portais, você olha para tudo que você viveu, você olha para tudo que você passou, e é por isso que o Portal Norte é também chamado de o Portal do Guerreiro, porque chegar no Norte significa receber a sua patente de guerreiro, né? Para passar por todos esses portais foi preciso muita luta, foi preciso muito aprendizado, foi preciso uma longa jornada. Então o Portal Norte é o portal da sabedoria, é o portal do guerreiro, da sabedoria do ancião. Perceba que esse percurso que você faz durante a vida, ele acontece também durante o dia. Então você acorda no leste, né? Passa pelo meio-dia, pelo calor das emoções ali do meio-dia, né? Aquele sol, o pico do sol no sul. Depois você vai para o entardecer, que é o oeste, e depois à noite, quando você vai se recolher, você vai morrer um pouquinho, né? Você vai dormir um pouquinho, você vai lá para o norte. Durante o mês é a mesma coisa, do dia 1º até o dia 30, o dia 31 você faz de novo toda essa jornada pelos 4 portais, né? Às vezes você está passando por um processo na sua vida, e esse processo da sua vida ele pode estar ou numa fase inicial, Portal Leste, ou numa fase pós-inicial, Portal Sul, ou numa fase já de princípio de decomposição, Portal Oeste, que é quando você começa a verificar o que você tem que jogar fora, o que está começando a morrer, né? E depois uma fase realmente de encerramento, uma fase de fechar algum ciclo, de fechar alguma coisa, de terminar alguma coisa, é quando você está numa fase de Portal Norte, em algum processo da sua vida. Então, só para a gente entender um pouco melhor, cada portal tem o seu significado, né? Então, no Portal Leste, o animal guardião desse portal é a águia, o elemento desse portal é o fogo.
esse portal, o Portal Leste, na tradição norte-americana, é o portal do começo, é o portal por onde nasce o sol. Então, é o primeiro portal, é como se fosse o número 1, tá? E a cor que é correspondente do portal é o amarelo. Então, indo para o Portal Sul, por que a gente faz esse caminho do leste para o sul, depois para o oeste e para o norte, né? Por que a gente não fala que nem a gente aprendeu na escola, norte, sul, leste, oeste? Porque a roda, tomando como base a análise da roda pelo hemisfério norte, ou seja, com o norte apontado para cima, ela gira no sentido do relógio, no sentido horário. Então, se o primeiro portal é o leste e eu tenho que girar no sentido do relógio, depois do leste eu vou para o sul, depois para o oeste, para o norte, volto para o leste, né? Então, os elementos e as correspondências do portal leste são essas que eu falei. Do portal sul, o elemento é água, né? A cor lá do portal sul é o vermelho. O animal correspondente é o lobo ou o coiote, né? Cada tradição vai colocar de um jeito, o lobo ou o coiote. Então, o Portal Sul é aquele portal que a gente chamou de um portal da infância, que é o portal do pico do calor, né? Pico das emoções. No Portal Oeste, o animal guardião é o urso, que na verdade é a ursa, né? É a mãe ursa, é a dona do útero, é a guardiã da terra. Então, que tem essa correspondência com o elemento terra, é a cor negra, é o escuro, é o úmido, né? Então, passando aí pelos 4 portais, indo lá para o Portal Norte. Portal Norte é o guardião búfalo, o elemento desse portal é o elemento ar, e a cor é o branco, que é aquele portal da energia dos anciãos. Você deve ter ouvido falar em algum momento do Portal Leste sendo ar ou do Portal Norte sendo terra, né? Por quê? Porque cada tradição, essa forma de enxergar as 4 direções, isso foi usado por diversas tradições. E cada tradição tem a sua forma de colocar qual é o elemento de cada portal. Então aqui, como eu estou fazendo uma apresentação tendo como pressuposto o xamanismo da América do Norte, então eu estou colocando como eles enxergam, né? Então, dependendo da tradição, na bruxaria, por exemplo, esses portais vão mudar, né? Então os elementos vão mudar, os animais podem mudar, as forças vão mudar. Aqui na América do Sul, o xamã Léo Artés, ele trabalha com a roda com o ponto, com o sul voltado para cima. E é muito interessante esse trabalho da roda com o sul voltado para cima, porque dá uma percepção diferente para a gente de como é trabalhar a roda e de como é passar pela roda com o sul virado para cima, né? Então, essa é uma outra forma também muito boa, muito positiva de se trabalhar a roda e as 4 direções. A partir do momento que eu começo a ter a compreensão desse movimento da roda, que começa no leste, vai passando pelo sul, oeste, norte, eu começo a integrar a roda na minha vida. Eu começo a entender como as coisas na minha vida têm um movimento circular. Eu começo a entender o tempo não mais como aquela coisa que eu tenho que ficar o tempo todo correndo contra ele, lutando com ele, brigando com ele, porque ele tem um começo, meio e fim. Quando eu entendo o funcionamento da roda, eu posso integrar essa forma de enxergar a roda na minha vida. Então eu passo a viver a roda, eu passo a viver de uma forma circular, eu passo a entender os meus processos, não como algo que tem um começo, meio e fim, mas eu começo a entender os meus processos como processos cíclicos, como processos circulares. Eu passo a entender o tempo de uma forma diferente. Eu costumo dizer que quando a gente integra essa forma de enxergar a passagem do tempo através da roda, a gente passa a fazer as pazes com o tempo. A gente passa a enxergar o tempo de uma forma diferente, né? Então, eu começo a enxergar os processos que acontecem na minha vida como processos circulares. Eu saio da forma linear de enxergar o tempo, né? De repente, eu achei muito interessante toda essa apresentação e gostaria de fazer uma prática, né? Quero fazer uma prática para o Portal Leste, eu quero fazer uma prática para o Portal Sul, quero fazer uma prática para o Portal Oeste, eu quero fazer uma prática para o Portal Norte. Primeira coisa que você tem que saber, o que você quer, qual é o seu objetivo? Tudo que a gente faz no xamanismo, antes a gente coloca um propósito,
né? Então, qual é o meu propósito? Do que eu estou precisando nesse momento? Vamos pensar na sua vida, tá? Então, qual é o momento da sua vida que você está precisando olhar? Qual é o momento da sua vida que está precisando de atenção? É o momento do seu nascimento? Então, você acredita que tem alguma coisa ali no seu nascimento que você precise verificar, que você precise olhar? É o momento da sua infância? Então, tem alguma coisa na sua infância que você gostaria de verificar, que você gostaria de olhar? É alguma coisa na sua vida adulta? Né? Se você já tem aí uma certa idade, é alguma coisa no Portal Norte, né? Na sua maturidade que você gostaria de olhar? Então, a primeira coisa que você pode fazer para fazer uma prática e para se encontrar com você mesmo dentro desses portais é colocar um objetivo. Então, vamos colocar aqui o Portal Sul. Então, eu quero fazer uma prática, aconteceu uma situação comigo na infância e eu quero voltar à minha infância. Então, é uma prática muito simples. Você, quando você estiver tranquilo aí na sua casa, você vai se recolher num lugar que você não seja interrompido. Pode colocar lá no fone de ouvido um som de tambor para você entrar numa frequência, para você baixar aí as suas ondas, a sua frequência cerebral. Vai colocar lá o som do tambor. Então, vai fechar os olhos e vai imaginar que você está partindo para a sua infância, andando por você mesmo, tá? Você com a sua idade que você tiver, caminhando em direção a você na sua infância. Então você vai caminhar, né, por onde você se sentir mais confortável, por uma praia, por uma estrada, por um caminho. Então você vai caminhando como se você estivesse caminhando sentido a sua infância. Essa prática não é uma prática que você vai voltar a ser criança. Você, como adulto, com a idade que você tem, você adulto vai se encontrar com o seu ser criança. Então você vai caminhando, né, por um lugar que você se sinta confortável, um caminho, e você vai imaginar que lá no final daquele caminho está você na sua infância. Então vamos imaginar, eu vou me imaginar com 7 anos. Então, eu vou caminhando por esse caminho e vou encontrar a Veridiana com 7 anos. Então, quando eu chegar lá, né, diante daquela criança, que na verdade sou eu na infância, eu vou fazer um chamamento. Eu vou chamar pela sabedoria do meu mais profundo ser. Então, eu chego na jornada, como eu mesma, adulta agora nessa idade, olho a criança, faço um chamamento do meu mais profundo ser, para que esse mais profundo ser que reside dentro de mim, para que essa sabedoria fale para a criança aquilo que ela precisa ouvir. Nesse momento, você vai sentir no seu coração o que você, como criança, precisa ouvir. Então, o que será que você, na infância, gostaria de ouvir ou gostaria de ter ouvido? Então, você, nesse momento, vai se conectar com o centro do seu ser, com a sua máxima sabedoria, e você, como adulto, vai olhar para aquela criança e vai entregar uma chave para essa criança. Entregar uma chave significa você vai falar alguma coisa para essa criança que ela precisa ouvir. Falar alguma coisa para a criança que ela precisa ouvir muda alguma coisa na sua vida adulta agora. Então você vai levar uma cura, e essa cura vai ser através de uma frase, né? Vai ser através da palavra. Então chegou lá, vai falar para essa criança, por exemplo, você é bem-vinda, você é querida, não foi culpa sua, né? Ou você é livre de qualquer culpa. Então você vai levar para essa criança aquilo que ela está precisando receber, aquilo que ela está precisando ouvir, né? Então chegou lá, se conectou com o seu mais profundo ser, olhou para a criança e vai falar para ela aquilo que ela precisa ouvir. Depois que você falar isso, você vai acolher a sua criança, você vai acolher o seu ser criança, né? Vai se acolher como criança, dá um abraço, acolhe, sente aquela criança. Nesse abraço, você vai mais uma vez, do seu profundo ser, abrir as suas medicinas. Todo mundo dentro de si carrega como parte da natureza, né? E tudo na natureza é medicinal. E como você também é natureza, você também tem as suas medicinas dentro de você. Nesse abraço, você imagina que você libera todas as suas medicinas. E essas medicinas, esses remédios, essas curas vão abraçando aquela criança. E é como se essa medicina que você libera
nesse abraço para a criança, é como se essa medicina ela tivesse a capacidade de unir, de juntar uma série de pedacinhos que ficaram fragmentados naquela criança. Então você unifica o ser daquela criança com a sua medicina pessoal. Tá? Então você vai dar o abraço, vai liberar aquela força vai acolher a criança, você vai olhar para a criança depois, vai se despedir dela e vai fazer a sua jornada de volta. Atenção, o que não pode acontecer nesse momento? Se você vai encontrar a sua criança e a sua criança está muito ferida, quando você olha para aquela criança ferida, você não pode se identificar com a dor daquela criança e se rebaixar no nível da criança e ficar ali na mesma vibração que a dor da criança. Não se esqueça de que você vai visitar essa criança como um adulto, como um ser superior, como alguém que está maior, como alguém que está mais velho. Então, quando encontrar a criança, ainda que essa criança esteja muito fragilizada, você vai encontrar essa criança como uma força realmente mais velha, maior, superior, sem se identificar com a dor da criança, sempre como superior. Então, você pode fazer essa prática, que é uma prática para olhar para o seu portal sul. E o que acontece quando eu olho para a minha criança? O que acontece quando eu olho para o meu portal sul? O portal sul é o portal da confiança. Eu me sinto mais confiante na minha vida. Eu me sinto mais confiante nos meus processos, né? Quando eu sou capaz de olhar para aquela criança que está machucada, que está de alguma forma precisando de um acolhimento. Então, essa é uma das formas de fazer uma visita a um portal e uma prática que pode te ajudar a olhar para a sua criança. O Portal Sul, que é o portal da infância, é um portal muito delicado, né? Geralmente, na infância, a gente passa por dores emocionais profundas, porque a infância é o lugar que você está fragilizado, né? Você é pequeno ainda, então você está muito sensível a tudo. Uma situação muito banal, muito corriqueira para um adulto, para uma criança pode ser uma situação que marca muito, né? Então, um exemplo, quando eu era pequeno, um dia na escola, a professora chamou minha atenção na frente de todo mundo, porque eu não sabia resolver lá uma conta de matemática e isso me machucou profundamente, né? O que pode acontecer em situações em que a criança sente que ela foi machucada profundamente, né? O xamanismo ele tem um entendimento de doença, que a gente fica doente não é no corpo físico, a gente fica doente primeiro na alma. Então, o que acontece quando eu fico doente no meu corpo físico? O que acontece quando eu tenho, não só no meu corpo físico, mas quando eu tenho uma tristeza que não passa, uma angústia que não passa, uma ansiedade, quando eu tenho um mal-estar, um desconforto ou aquele famoso sentimento de vazio. Às vezes a gente fala isso, né? Eu não sei, eu tenho um sentimento, parece que falta alguma coisa, eu sinto um vazio. O que pode ser esse vazio? Aquela situação que aconteceu comigo lá na infância fez com que eu perdesse uma parte da minha alma. Então o xamanismo entende que em situações de trauma, em situações de dor, em situações que foram dolorosas para a gente perde um pedacinho da nossa alma. Por que a alma? Por que isso acontece, né? Por que um pedaço da alma sai? Porque a vontade da alma é sair ela inteira, né? Então, a Sandra Ingerman, ela fala que sai uma parte da alma para você não sucumbir. Como a dor é muito intensa diante de uma situação de dificuldade, que pode ser um acidente de carro, pode ser uma separação, pode ser a perda de alguém querido, né? Pode ser essa situação que foi banal para um adulto, mas foi importante para a criança na escola. Nesse momento, a dor da alma é tanta que o que acontece? A alma ela tem vontade de ela sumir, ela morrer, ela sucumbir, mas ela não pode fazer isso. Então, o que acontece? Uma parte da alma se desprende, essa parte machucada, se desprende e vai viajar para um lugar muito longínquo, né, em outro mundo, em outro plano. Então, existe um trabalho que é chamado de resgate da alma, que é o trabalho em que o xamã vai viajar para outros mundos para buscar essa parte da alma que ficou perdida. E a infância é um momento muito propício para uma perda da alma.
É um momento que a gente está muito suscetível a várias coisas, que a gente está muito frágil ainda, né? Então, pode acontecer que a gente tenha passado aí na infância por algum momento de perda da alma. Então, e nesse caso, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, você deve procurar alguém que faça esse trabalho de resgate da alma, né? De preferência um xamã, alguém que realmente tem um conhecimento, alguém que pode fazer esse trabalho com segurança, né? Que tem realmente a forma correta de fazer isso. Então, esse xamã, ele vai buscar, ele vai viajar, entrar em estado de transe, e no transe ele vai viajar para buscar aquela parte da alma que está perdida e vai trazer a alma de volta para o dono. O que acontece quando ele traz a alma de volta para o dono? O que acontece quando aquela parte da sua alma se reaproxima de você? Você melhora, você se sente mais inteiro, você se sente mais curado, né? Você se sente mais harmonizado, porque uma parte sua voltou para você. Então, tratando aí do Portal Sul, que é o portal da infância, essa é uma parte interessante do xamanismo e, de repente, você pode sentir aí uma identificação ou pode ter uma sacada do tipo, poxa, acho que aconteceu comigo na minha infância, acho que eu perdi mesmo uma parte da minha alma. Então, essa é uma prática que não é seguro que você faça sozinho, né? O resgate da alma, você vai precisar de alguém, mas é uma coisa legal para você buscar aí na sua caminhada, nos seus processos de cura, para você procurar. Agora, falando de novo, novamente, dos 4 portais, eu vou ensinar para vocês uma forma simples, uma forma respeitosa de abrir os 4 portais, né? De trabalhar com os 4 portais abertos e depois, é claro, de fechar, né? Então, vamos lá. Você quer fazer uma meditação xamânica aí na sua casa, quer bater o seu tambor, quer fazer uma conexão com o seu animal de poder, quer fazer algum procedimento, né? E antes disso você vai abrir os portais, mas aí você pensa, poxa, eu não sei abrir o portal, né? Como é que eu faço? Então, agora eu vou te dar uma explicação muito simples, um jeito muito simples de abrir o portal, que é uma forma de se conectar com aquele portal, pedir licença para o guardião daquele portal para que você possa realizar o seu trabalho. Então, pedir licença e abrir os portais é uma forma de você mostrar para a natureza que você é pequeno e ela é grande. É uma forma de você mostrar para a natureza que você precisa de respaldo, que você precisa de ajuda e não só isso, que você está pedindo permissão para fazer a sua conexão particular, aí o seu trabalho aí que você vai fazer na sua casa. Então, se aí onde você mora, você sabe onde nasce o sol, você pode tomar aquele lugar onde nasce o sol como uma referência para o leste. Então, por exemplo, o sol nasce bem ali na porta da minha casa, bem na frente da porta de entrada. Então, se o sol nasce na porta de entrada, você sabe que ali é o leste. Então, vamos supor que aqui de frente é o leste, né? Essa aqui, você está de frente para a porta de entrada lá da sua casa, ali é o leste. Você vai pegar a sua mão direita, vai apontar ela para o leste, vai se virar de lado. Se ali é o leste, aqui é o norte, atrás de você. É o sul e do outro lado é o oeste. Então, a primeira coisa, achar o leste. Achou o leste, mão direita, vire-se de frente, norte, sul e oeste. Poxa vida, que pergunta difícil. Onde nasce o sol aqui? Nunca pensei nisso, nunca reparei, nem sei onde nasce o sol. Então, o que você vai fazer? Você vai usar um ponto norte de referência dentro de onde você estiver. Então, vamos supor que você está na sua casa e você tem um altar na sua casa. Então, você vai se virar de frente para esse altar e vai imaginar que esse altar é o seu norte, é o seu ponto norte. Então, virado de frente para esse altar que é o ponto norte, então, o altar está aqui na minha frente, eu estou de frente para o altar. Eu estendo o meu braço direito para o lado. Aqui, o meu lado direito é o leste. O outro lado é o oeste. A parte de trás é o sul. Quando a gente vai abrir os portais, a gente começa, como eu expliquei, por onde a primeira porta que abre. A gente começa pelo oriente, a gente começa pelo leste. Então, você vai se virar para o leste, vamos supor, tá? Eu não vou ficar me virando para não ficar ruim para eu apresentar para vocês. Então, você vai se virar lá para o leste e você vai falar de uma forma muito respeitosa e muito simples. Em primeiro lugar, você se apresenta. Então, eu, Veridiana Mataji, humildemente me apresento. Se você quiser se ajoelhar com o joelho esquerdo no chão, você pode se ajoelhar. Então, eu, Veridiana Mataji, humildemente me apresento,
peço ao guardião do Portal Leste, se você na hora não se lembrar do animal, que é a águia, não tem problema, tá? Você fala, peço para a águia, guardião do Portal Leste, ou então, peço para o guardião do Portal Leste permissão para trabalhar e peço que ele abra este portal. Então, você nesse momento dá o seu sentimento, presta a sua pequena reverência interna. Essa reverência interna é um sentimento de reverência, né? Quando estiver abrindo os portais, a gente procura abrir o portal com uma postura de humildade e de reverência, né? A gente está pedindo permissão para alguém maior que a gente para fazer o trabalho. Então, começa pelo leste. Depois você vai se voltar para o sul, virado de frente para o sul. Você vai voltar para o portal sul, se voltar para o portal sul e vai falar de novo. Seu nome, se apresenta. Eu, né, lá, fulano de tal, então eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento. Peço ao lobo, guardião do Portal Sul, que abra este portal. Peço permissão para trabalhar. Novamente o sentimento de reverência dentro do seu coração. Quem quiser ao final desse chamamento falar arrou, assim é, também pode falar, tá? Vai se virar para o Portal Oeste, virado para o Portal Oeste, novamente. Eu, vai se apresentar. Eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento, peço permissão para trabalhar. Peço ao urso, guardião deste portal, para que abra este portal. Sentimento de reverência. Nesse momento que a gente dá um sentimento de reverência, a gente já dá a nossa gratidão, a gente já agradece. Você pode agradecer a hora que você está abrindo o portal. Então tem pessoas que falam, agradecimento é só no final do trabalho, só no fechamento do portal. Na abertura você também já pode dar sua gratidão, né? Então se virou lá para o Portal Oeste, abriu o Oeste, vai se virar para o Norte. De novo se apresenta, eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento. Peço licença para trabalhar, peço ao búfalo que abra este portal. Gratidão, ou arrou, ou o que você quiser, da forma que você quiser finalizar. Na hora de fechar os portais, eu aprendi que o fechamento do portal ele faz o sentido oposto. Então, se eu abrir leste, sul, oeste, norte, eu vou fechar norte. Primeiro eu agradeço o portal norte, então eu vou fechar norte, oeste, sul e leste, fazendo a mesma coisa. Eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento. Qual é a diferença? Agora eu venho devolver as chaves do portal e agradecer. Então, eu me viro para o portal e vou me apresentar, vou falar, eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento, com a minha gratidão, venho devolver as chaves do Portal Norte, peço que esse portal seja devidamente fechado. Vai se virar para o Portal Oeste, vai se apresentar, eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento, venho devolver as chaves do Portal Oeste, peço que esse portal seja devidamente fechado. Gratidão, arrou, o que você quiser, como você quiser encerrar. Eu, de novo, no sul, eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento, venho devolver as chaves do Portal Sul, agradeço ao lobo, guardião do Portal Sul. No leste a mesma coisa, eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento, venho devolver as chaves, você pode fazer um gesto, estou devolvendo. Venho devolver as chaves do Portal Leste, peço que esse portal seja devidamente fechado. Gratidão. Quem quiser trabalhar com o portal central, o portal do centro, portal de dentro, pode também fazer uma pequena reverência a esse portal. Eu, Veridiana Matagi, humildemente me apresento, venho devolver, venho saudar o portal de dentro, o portal central, com a minha gratidão, arrou. Então, essa é uma forma fácil, uma forma simples, sem muito mistério, sem muitas coisas, para você fazer a abertura e o fechamento dos portais, para que você se sinta realmente dentro de um processo, realmente dentro de um trabalho. Mas por que a gente abre e fecha o portal? Quando eu abro o portal, eu estou falando para mim mesma e estou falando para toda a egrégora que me acompanha que agora nós vamos entrar em um espaço sagrado. A gente vai entrar em um espaço diferente, em um tempo diferente. Então eu separo o mundo de fora do mundo de dentro. E aí quando eu abro todos esses portais, o que eu fiz? Eu tracei um círculo imaginário ao meu redor para que a energia fique concentrada ali para que eu possa trabalhar. E aí quando eu abro os portais, o que acontece? Eu estou dentro do círculo, eu abri todos os portais, eu estou guardado.
eu estou com os 4 guardiões posicionados ao meu redor para que eu possa trabalhar com segurança, com tranquilidade. Eu estou sendo observado, eu estou sendo assistido, eu estou sendo respaldado. E isso é muito importante, que eu me sinta respaldado naquilo que eu estou fazendo, que eu me sinta amparado dentro daquilo que eu estou fazendo, né? E depois, por que é importante fechar os portais? Porque se eu não fecho o portal, o trabalho continua acontecendo, né? Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu abrir o portal e aconteceu uma coisa lá na minha casa, eu ter que deixar as coisas do jeito que estavam e resolver uma outra coisa, e eu fui dormir. E aí, quando eu estava dormindo, eu dormindo, né, escutei alguém falando assim para mim, vá fechar os portais, porque os portais estavam abertos. Então, se eu deixo o portal aberto, eu deixo uma energia ali trabalhando, quer dizer, trabalhando sem nenhuma necessidade, né? Então, é importante, depois que eu abrir os portais, eu também fechar os portais para devolver as chaves, para que os portais sejam fechados e reparados, para que o trabalho seja encerrado e para que eu dê a minha gratidão. É importante abrir e fechar, né? É importante encerrar, finalizar aquilo que a gente começa. Então, eu acho que para quem está procurando uma primeira forma de se conectar, uma primeira prática, um primeiro contato com alguma prática xamânica, eu acho que você já tem 2 coisas aí para fazer, né? Então, você tem a abertura de portal. Dentro dessa abertura de portal, você pode fazer aquela pequena vivência para encontrar lá com a sua criança, né? E você vai se encontrar com a sua criança como adulto mesmo, então vai se encontrar lá com a sua criança, e depois que fizer a vivência, aí você fecha os portais para encerrar o trabalho, para você voltar às suas atividades lá cotidianas. Com a minha gratidão, eu me sinto muito honrada e grata por poder compartilhar um pouco com vocês o que eu venho acessando como conhecimento nesses anos de prática, nesses anos de jornada. Para quem quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, ou então para quem quiser fazer alguma pergunta pontual, entrar em contato comigo, tem um site que é o www.veridianamatagi.com.br. Lá tem o meu e-mail de contato, a gente pode conversar, você pode me procurar para a gente, né, trocar uma ideia ou esclarecer alguma eventual dúvida. Muito obrigada, Mitakuye, Oyassin, Arro. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.